Oi gente, aqui é a Bruna e vocês preferem livros finos ou calhamaços? Eu não me apego muito a número de páginas, mas eu andei pensando um pouco nisso porque eu tô numa vibe muito de fantasia. E geralmente, livros de fantasia são os livrões assim... o olho da minha mão. São uns livrões tipo Outlander, assim, 500 páginas pra cima, sabe? E eu tô muito nessa, tipo, cara, eu quero umas fantasias zonas super construídas, uns high fantasy, umas fantasia épica, umas paradas bem gigante. E eu pensando nisso, pô, tô querendo uns livrão, assim, com um monte de página. Eu lembrei de um vídeo da Ariel Bissett, em que ela fala que ela prefere livros bem fininhos, e um dos argumentos dela é que ela acha mais difícil, né, mais desafiador você botar uma história super incrível num livrinho desse tamanho do que colocar num livro desse tamanho. E eu achei o argumento muito bom, pô, verdade, né? Mas vamos elaborar esse negócio e elabore a opinião de vocês também aqui nos comentários. Realmente, se você chega pra alguém e fala, olha, você tem 50 páginas pra me contar uma boa história, a pessoa vai dar um pequeno desespero aqui, né? Tipo, cara, pô, só 50 páginas, né? Tipo, vamos... Não dá pra aumentar esse prazo aí, professor. A menos que você seja, tipo, Olivia Pilar, rainha dos contos, que consegue fazer mágica em 20 páginas, fica um pouco difícil a situação. Agora, se chegar e falar, você tem 300 páginas pra fazer uma história legal, pô, dá pra fazer o desenvolvimento, criar todo um cenário, fazer umas subplots, fazer um monte de coisa. E ao mesmo tempo, pode ser que um livro maior, mais comprido, tenha ali os seus momentos em que perde um pouco o ritmo, ele fica um pouco mais devagar, ou tem umas informações que são boas, mas se fosse cortar tudo desnecessário, talvez não entrassem. Mas vamos lá, prós e contras. Como eu disse, eu concordo que realmente deve ser mais difícil fazer uma história em pouquíssimas páginas do que ter uma liberdade de fazer um livro muito grande pra fazer isso. Eu lembro que tem uma história que o Hemingway tava almoçando com a galera, e aí ele apostou $10 que ele ia conseguir escrever uma história com 6 palavras. E aí ele escreveu For Sale, Baby Shoes, Never Worn, que traduzindo ficaria à venda, bebês de sapato nunca usados. E ele ganhou a aposta, e com essas 6 palavras você consegue construir uma história na sua cabeça. E quando eu vi isso, eu fiquei, gente, estou chocada com a habilidade de escrita das pessoas. Lógico, né, que eu tô falando de livro fino, gente, eu não tô falando de 6 palavras, né, mas eu tô falando, por exemplo, de Binti, da Nettie Okafor, que tem 90 páginas. Sim, eu vou aproveitar todo momento da minha vida pra poder falar dessa mulher, tá? Beijo. E é incrível. E quando eu li, eu fiquei, gente, essa mulher é a rainha da minha vida, eu preciso ler mais coisas dela. Eu queria muito que Binti fosse maior. Eu queria mais páginas. Ainda bem que é uma trilogia, que senão vai ficar louca. Mas eu fiquei pensando, poxa, por que ela não escreveu um romance inteiro, né? Uma novel inteira de 300, 400 páginas? Que pra mim, eu leria até 1000 páginas do universo de Binti, se me dessem. E aí, nesse momento, eu acho que eu consigo responder com algo que eu respondo toda vez que me perguntam, Bruna, por que seus vídeos são curtos? Bruna, por que você não faz vídeos mais longos? E é simples, gente. Os meus vídeos têm o tempo que eu acho que eles precisam ter. Eles não têm menos, nem têm mais do que isso. Eu não preciso de 10 minutos pra falar a minha TBR do mês. Se eu conseguir falar tudo que eu quero falar dela em 2 minutos e 30, eu vou falar em 2 minutos e 30. Por que eu ficaria tirando mais 7 minutos e meio da vida de vocês, sendo que não precisa? Se a autora acha que ela só precisa de 90 páginas pra contar aquela história, ela vai contar a história muito bem em 90 páginas. Menos do que isso, a gente não queria saber, né, se ia ficar tão bom assim e tal, mas enfim. Mais que isso poderia até prejudicar. É o mesmo conceito com o vídeo de YouTube, tá, gente? Se ele for mais longo do que ele precisa ser, a retenção cai. É a mesma coisa. Se você tá lendo um livro e ele é mais longo do que a história pede pra ser, fica aqueles momentos que tipo, ai, nossa, essa parte que é muito chata, tá arrastando aqui. Encheção de linguiça. Então, sim, todo mundo sabe como é que é isso. Todo mundo escreveu redação na escola, a gente sabe como é que é encheção de linguiça, gente. Minha cachorra tá se esfregando ali no sofá. Eu tô falando contigo mesmo, bonitão. E aí, puxando já pro lado dos calhamaços lindos, maravilhosos. Tem coisa melhor do que quando você encontra uma história e você se apaixona pelos personagens, pelo universo, pelo cenário, pelo que for. E aí você vê, ainda tem tipo 300, 500 páginas, você lê. É uma série imensa, é uma trilogia imensa. Gente, não tem coisa melhor do que você se apaixonar por uma história e você ter muito mais dessa história pra você ler ainda. Porque começa a rolar aquela sensação de abandono desesperadora e você não quer parar de ler em nenhum momento, porque se você parar de ler, vai acabar. E aí você vai acabar pra fazer o que da sua vida? Nada. Tem histórias que precisam de mais tempo e mais páginas do que outras. Imagina, sei lá, J.K. Rowling fizesse Harry Potter em um livro. Se fosse tipo, ah, você é um bruxo, Harry, e aí do nada ele vira o super bruxo e aí vai combater Voldemort e, tipo, tudo bem, talvez ela pudesse fazer isso. Mas não seria a mesma coisa, sabe? Tipo, não seria a mesma história. Não teria, talvez a ideia dela ficasse na cabeça depois, poxa, deveria ter feito aquilo. E aí quem leu a história, você vai pensar, tipo, ah, esse livro é legal, mas não é isso tudo. Ele não ia influenciar uma geração inteira, sabe? E aí na discussão, um livro ou outro, finos ou calhamaços, eu gosto dos dois. Eu posso parar e pensar, tipo, ah, tem livros que eu queria que fossem mais finos, tem livros que eu acho que poderiam ser maiores. Mas assim, às vezes os mais finos é só porque eu acho que teve momentos ali que podiam ser editados ou momentos que não precisava ter. E os mais grossos, talvez só porque eu queria que a história fosse maior, porque eu queria continuar lendo aquilo ali. Mas os autores que eu gosto, que eu confio, que eu leio, que eu
admiro, eu confio neles pra escreverem as histórias do tamanho que elas precisam ter. E a gente tem que botar uma pitada de sal aqui e lembrar que às vezes a pessoa tem uma ideia, tipo, ah, tá aqui, cria uma história. E aí quando você vê a história foi super bem e a pessoa começa a pensar, nossa, eu poderia expandir essa história. E aí vai pensando em outras coisas pro futuro, sabe? Nós tem que considerar o lado comercial. O autor não vive de resenha, não vive de estrelinha do Goodreads, não vive de nada disso. Então, às vezes, se ele precisar escrever mais livros daquele universo, daquela coisa, pra ele pagar as contas, você sempre tem a liberdade de não ler os livros, tá, gente? Você pode parar de ler onde você quiser. Você não precisa ficar sendo rude com o autor no Twitter. Aliás, qualquer coisa que você faça é melhor do que você ficar sendo rude no Twitter. Mas, enfim. Eu acho que tem momentos em que a gente quer umas histórias mais curtinhas, até pela... Depende, se a gente for viajar, sei lá, levar um Game of Thrones quando a gente vai viajar é meio difícil, a menos que seja no Kindle. E às vezes você só quer uma história longa, sabe? Você quer uma história que você fique imersa por bastante tempo e que aquilo ali vai fazendo meio que parte da sua rotina e quando acaba você fica desesperado. Mas vamos lá, qual que vocês preferem? Livros finos ou calhamaços? Votem na enquete aqui em cima e deixem aqui nos comentários também qual a justificativa de vocês, por que vocês preferem um ou outro. Sim, eu vou colocar uma opção de vocês escolherem os dois se quiserem. E do lado tem mais 2 vídeos que eu acho que vocês vão gostar também. Não esqueçam de se inscrever. Eu vejo vocês amanhã.